Olá! Século XXI. Cientistas conseguiram a primeira foto de um buraco negro. Descobriram água em Marte. E também microplásticos em placentas humanas. Eu sou a Tiffany. Juliana Pinheiro. Isabela Macedo. E o assunto de hoje, que será abordado, é sobre as propriedades mecânicas dos plásticos biodegradáveis. Os microplásticos, como citados anteriormente, provêm da degradação do plástico comum. Como uma alternativa mais sustentável, foram criados os bioplásticos. Mas eles não são tão usados por conta do seu alto custo, das suas propriedades mecânicas, e por isso nós resolvemos pesquisar sobre o quão próximo das propriedades mecânicas dos plásticos biodegradáveis podem chegar aos plásticos derivados de petróleo. O objetivo do nosso trabalho é analisar as propriedades mecânicas dos plásticos biodegradáveis e ver os pontos a ser melhorados para alcançar as propriedades mecânicas dos plásticos convencionais, A fim de que possam ser substituídos parcialmente os plásticos derivados de petróleo na indústria. Sobre os objetivos específicos estão a avaliação dos plásticos derivados de petróleo e assim definindo o setor de produção no qual o plástico comum possa ser substituído. Faremos assim, então, a análise dos principais bioplásticos que estão atuais na indústria, sintetizar um material plástico biodegradável e assim determinar 4 das suas principais propriedades mecânicas, comparando-as com as do que foram analisadas. E para falarmos do material plástico biodegradável, precisamos entender o que é um material plástico. O plástico é um material que pode ser moldado e desmoldado sem sofrer rupturas. É um material polimérico de macromoléculas compostas de longas cadeias de unidades repetitivas chamadas monômeros, sendo polímeros naturais ou sintéticos. Essa produção tem como maior fonte de matéria-prima o petróleo, que é viável pelo baixo custo e por moldar as mecânicas do produto, de forma a contribuir com sua durabilidade. Porém, com a produção e o consumo exacerbado desse material, ocorre o acúmulo de resíduos plásticos justamente pelo fato de sua durabilidade e porque os micro-organismos não são capazes de destruí-los. Nós temos 3 categorias de plásticos: os termoplásticos, que podem ser moldados repetitivamente ao serem aquecidos e resfriados; os termofixos, uma vez moldados, não podem ser remoldados com calor; e os elastrômeros, que têm grande elasticidade e são capazes de voltar à sua forma original após uma deformação, como a borracha. Entre suas propriedades, podemos destacar a resistência, a tração, a tensão e a deformação, a temperatura, a transição vítrea, a dureza, a flexibilidade e a durabilidade. E como derivado desse plástico, surgiram os microplásticos, que têm causado impactos significativos no meio ambiente. Esses microplásticos, eles correm pelos corpos das águas, chegando às plantas, aos peixes, que entram na cadeia alimentar e hoje foram encontrados, inclusive, no organismo humano. Tanto como alternativa sustentável surgiram os bioplásticos. A definição de bioplástico se estende em 3 categorias. Temos os bioplásticos de origem não renovável, só que são biodegradáveis, como por exemplo o polibutileno adipatoco terefluorato. Temos também os bioplásticos de origem renovável, mas que não se biodegradam, como o plástico PET, que é o politereflatato de etileno. Temos, portanto, os bioplásticos de origem renovável que são biodegradáveis, como o poliácido lático. Dentre os bioplásticos de origem renovável, temos algumas fontes, como o amido, proteínas, a celulose de origem das plantas e também o ácido lático. Porém, os bioplásticos não são muito utilizados devido a algumas das suas propriedades não atingirem as propriedades do plástico comum, derivado de petróleo. Portanto, a produção desse bioplástico acaba se tornando muito cara. Temos alguns problemas também, como a menor resistência mecânica, a baixa estabilidade térmica e a falta de elasticidade e flexibilidade das amostras. Os plásticos como o PLA, ou seja, o poliácido lático, podem ser processados em equipamentos convencionais, embora precisem de ajustes nos parâmetros. No entanto, muitos bioplásticos, sejam sintéticos ou naturais, têm limitações em sua formulação, exigindo misturas reacionais que elevam o custo de produção.
E, além disso, a sua durabilidade é inferior aos plásticos de petróleo, o que limita seu uso em aplicações de longo prazo. Ainda assim, representa uma alternativa promissora para o meio ambiente. Nos testes práticos, foi desenvolvido um bioplástico derivado a partir de glicerina e amido de milho. E conforme mostramos aqui na tabela, nós usamos 6 gramas de amido de milho, 1,8 gramas de glicerina e 200 ml de água destilada. E com esse bioplástico foi demonstrada uma biodegradação eficaz. O que acontece nessa reação? Ao aquecermos a mistura, as ligações de hidrogênio, que mantêm as moléculas de amido unidas em uma estrutura cristalina, elas se rompem e a água e o glicerol atuam como agentes plastificantes, se inserindo entre as cadeias de amido e impedindo que elas se reorganizem em sua forma cristalina original. E com o rompimento das ligações e a ação dos plastificantes, o amido se torna mais maleável e moldável, formando o que nós chamamos de amido termoplástico. Após 2 semanas da produção do bioplástico, o seu peso reduziu significativamente e, ao ser exposto a fungos, mostrou alta presença desses organismos. Depois, nós fizemos um teste com plástico em água e colocamos 0,20 gramas por 45 minutos. Fizemos o segundo teste, que é o da termoplasticidade, e para isso nós usamos uma parte amostral em banho-maria para análise das suas propriedades após o contato com o calor. Após isso, nós adicionamos fibras de cana-de-açúcar para que o bioplástico possa ter resistência à água e que possa melhorar as suas propriedades de maleabilidade e resistência. Ao fim desse trabalho, percebemos um grande potencial nos plásticos biodegradáveis ao alcançar as propriedades mecânicas dos plásticos convencionais. Quanto ao processamento, alguns plásticos biodegradáveis, como o PLA, podem ser processados em equipamentos convencionais de moldagem semelhantes aos plásticos de petróleo, mas com parâmetros de processamento ajustados. Percebe-se que a maior parte dos plásticos biodegradáveis sintéticos ou naturais citados tem potencial limitado devido à sua formulação. Há necessidade da mistura reacional entre um a outro, um dos fatores de aumento do preço na produção. Percebe-se também que plásticos biodegradáveis têm uma durabilidade inferior em comparação com os plásticos derivados de petróleo, o que os torna menos adequados para aplicações a longo prazo. Porém, uma boa alternativa aberta a aprimoramento no quesito de sustentabilidade e meio ambiente. A partir dos testes feitos, foi obtido como resultado uma eficácia na produção do bioplástico a partir da glicerina e do amido. Após uma análise, averigou-se sua efetiva biodegradação, uma vez que o peso do bioplástico compostado reduziu-se significativamente após 2 semanas e após exposto a outra parte do plástico ao ambiente contaminado por fungos, verificou-se grande presença desse micro-organismo sobre ele. Como resultado da submersão da amostra em água, observou-se um aumento de peso de 0,1513 gramas, demonstrando uma efetiva retenção de água mineral, como mostrado durante o trabalho. Sobre a termoplasticidade, após a realização do teste, constatou-se resultado negativo para a termoplasticidade da amostra, visto que o bioplástico não derreteu, ele apenas carbonizou. Após a adição da fibra de cana-de-açúcar, foi possível notar maior resistência, pois houve um melhoramento da maleabilidade do produto obtido. Nas áreas em que havia fibra, foi possível notar uma maior resistência no produto obtido. Agora, concluindo, ao final desse estudo, são apresentadas considerações finais acerca da eficácia dos biopolímeros. Foi viável, por meio de comparações, avaliar o potencial de substituição dos plásticos convencionais por alguns bioplásticos, com o aprimoramento de suas propriedades mecânicas. E ainda assim, é evidente a importância de investimento em pesquisa e desenvolvimento no aprimoramento da resistência e flexibilidade desses materiais. Contudo, essa pesquisa demonstra limitações, uma vez que as análises realizadas se concentram apenas nos principais materiais plásticos convencionais e biodegradáveis, e foram avaliadas apenas 4: solubilidade em água, decomposição, termoplasticidade e resistência, das principais propriedades mecânicas do bioplástico, no sentido de uso no setor de embalagem.